A pergunta quid est se responde com uma definição. E para definir algo, convém começar buscando a que gênero de coisas pertence, pois isto é sempre mais fácil de falar. Nossa primeira tarefa, então, será determinar o gênero a qual pertence a lógica. Uma vez determinado isso, se facilita a tarefa mais difícil de precisar o que distingue a lógica das demais coisas que pertencem a esse gênero. Se isto último se assinala de maneira devida, poderemos passar a considerar, e nos próximos capítulos, as propriedades principais da lógica e o método para seu estudo. Neste capítulo, então, buscaremos primeiro o gênero da lógica, que parece ser a arte. A arte. É arte. Nossa, é a arte masculina. Olha só. Logo, estabeleceremos a diferença específica, que para toda disciplina intelectual se torna de um sujeito de consideração. Finalmente, poderemos definir o que é a lógica. Se toma de seu sujeito de consideração. Finalmente, podemos definir o que é a lógica. 3 pontos para este segundo capítulo. Então, a lógica pertence ao gênero das artes. O sujeito da lógica, não, a lógica pertence ao sujeito das artes, o sujeito da lógica é a definição de lógica. A lógica é uma disciplina directiva dos atos da razão. Como diz Aristóteles no começo da metafísica, o gênero humano vive de arte e de razões. No que o filósofo parece tocar algo próprio do homem, pelo qual difere dos demais animais. Pois os demais animais são levados a seus atos por certo instinto natural. O homem, por mudança, ao contrário, né, é dirigido em suas ações pelo juízo da razão. Daqui que para a realização dos atos humanos com ordem e facilidade concorrem diversas artes, pois a arte não parece ser outra coisa que uma ordenação certa da razão pela que os atos humanos alcancem, por meios determinados, o seu fim devido. Ele está a citação latina. Agora bem, se considerarmos as potências exercidas, vemos que os atos humanos são de 3 classes. Atos que recaem sobre as coisas exteriores, produzidas pela potência motriz do homem, ato dos apetites interiores, movidos pela livre vontade do homem, e atos da razão, produzidos pela potência intelectiva. Então, 3 atos. Então, atos que recaem sobre as coisas exteriores, produzidos pela potência motriz do homem, atos dos apetites interiores, movidos pela livre vontade do homem, e atos da razão, produzidos pela potência intelectiva. Então, a vontade, a potência intelectiva e a potência motriz do homem, as coisas exteriores. Pois bem, a arte que ordena os atos corporais é a arte servil. Ela que ordena os apetites, a que ordena os apetites é a prudência, e a que ordena os atos da razão é a arte liberal. Então, aqui, no caso, os atos corporais, a arte servil, os apetites, a vontade, a prudência, e a razão, a arte liberal. Isso daqui, a definição de arte liberal é interessante para cumprir o preceito dominical, que é permitido as artes liberais assim no domingo, mas não é permitido as artes servis. As artes servis é próprio do homem dirigir racionalmente suas operações sobre as coisas exteriores, pelas que fabrica e usa de muitos instrumentos necessários para a vida. Esta ordem que a razão estabelece nos atos, pelos que fazem certas coisas exteriores, se chamou arte, como a arte deve ser da marcenaria se fazem os móveis, a arte equestre, que se usa devidamente o cavalo. Para distingui-las das artes que ordenam os atos da razão, estas foram denominadas artes servis, porquanto se exercem por meio de atos corporais, que estão submetidas servilmente ao império da alma. Na arte, portanto, há que distinguir 2 coisas: o que
própria e formalmente é a arte, que é algo no intelecto. A arte não parece ser outra coisa que uma ordenação certa da razão. Ars nihil aliud est quam ratio recta liquorum operum faciendorum. A arte nada mais é do que a razão reta. Agora me ajuda aí, mano. Cadê o professor Joseph? Não tem a tradução. Ah, está aqui embaixo. Ó. A arte não é outra coisa que a razão reta de algumas obras que se hão de fazer. O que a arte produz a modo de obra sua, que é uma certa ordenação estabelecida, já seja nos mesmos atos exteriores, como nas artes de uso, já seja numa obra exterior ou artefato, como nas artes de produção. Ratio recta liquorum operum faciendorum. Isto nos leva a distinguir outras duas coisas na obra de arte. A matéria ordenada ou conformável, já seja as madeiras que se usam para os móveis, quer seja as madeiras que se usam para os móveis, quer sejam os atos corporais com que se monta o cavalo, que poderiam conformar-se de uma maneira ou de outra. A forma que imprime na arte nesta matéria, ordenando-a de maneira racional de acordo com o fim. Destas duas distinções podemos sacar uma conclusão, dado que o próprio da arte é imprimir certa forma racional na matéria, podemos deduzir que a mesma arte consiste de alguma maneira nessa forma enquanto se tem na razão. A arte do marceneiro consiste em ter na mente a ideia da forma que há de dar a madeira para fazer o móvel. E a arte equestre consiste própria e formalmente na ideia de como devem dispor-se os movimentos corporais para montar devidamente. A arte da prudência. Ao homem também lhe pertence dirigir racionalmente os atos de seus apetites interiores, em especial da vontade. Aqui também se pode distinguir as mesmas coisas. A disciplina própria do intelecto, que intervém como princípio diretivo ordenador, o ordenamento ordenado das potências apetitivas, apetecíveis, para que se produzam bem de seus atos. A disciplina intelectual, que discerne como dirigir os atos dos apetites, é, primeiro, a sabedoria ou teologia, que considera a ordem universal de todas as coisas a Deus. Segundo, a ciência ética ou moral, que considera a ordem universal dos atos humanos ao fim último do homem, que não é outro senão Deus. E terceiro, a prudência, que considera a ordem dos atos humanos em particular. E esta disciplina racional estabelece, a modo de obra sua, uma disposição ordenada dos apetites do volitivo, irascível e concupiscível, que são respectivamente as virtudes morais da justiça, fortaleza e temperança. Bom, a vontade é o tratado das virtudes dos vícios de São Tomás, é muito bonito também. Há de um dia chegar lá, sempre depois que a gente acabar esse texto. A vontade e os apetites sensíveis podem produzir seus atos de maneira ordenada ou desordenada, mas a prudência os ordena imprimindo nestas potências as virtudes morais, que são como que uma formação prudente dessas matérias. Como a ética considera as operações humanas em geral, não pode dizer que seja ela a que imprime nas ações apetecíveis, a forma racional, mas que isto pertence propriamente à prudência, que as considera em sua singularidade. Dali que somente a prudência pode considerar-se em sentido amplo a arte de viver bem e retamente. As artes liberais. Agora bem, a razão não só pode dirigir os atos das partes inferiores, mas também
é diretora de seus próprios atos, pois é próprio da parte intelectiva a reflexão sobre si mesmo, porque o intelecto se entende a si mesmo, igualmente a razão pode raciocinar acerca de seu próprio ato. Portanto, se do fato que a razão raciocina acerca do ato da mão, se inventou a arte edílica ou fabril, pela qual o homem pode executar o tipo de atos fácil e ordenadamente. Pela mesma razão, é necessária uma arte que dirija o ato mesmo da razão, de modo que o homem proceda nele com ordem, facilidade e sem erro. Os escolásticos denominaram artes liberais aquelas artes que dirigem os atos da razão. Em primeiro lugar, a lógica, que ordena as operações mesmas no intelecto, mas também chamaram assim a todas as artes que ordenam tudo que faz relação imediata com os atos da razão, como a gramática, a retórica, o cálculo matemático, a música, a dança, etc. Ainda que estas últimas artes, por exemplo, ordenam os movimentos corporais ou utilizam de instrumentos, não os fazem para uma utilidade corporal, mas para uma finalidade significativa. E, neste sentido, tem relação imediata com os atos da razão. A ginástica, ao contrário, é uma arte servil. A comparação entre esta disciplina diretiva dos atos da razão e as dos anteriores sugere que aqui também possa se distinguir um princípio ordenador, que seria próprio formalmente a arte que estamos buscando definir, e um ordenamento ordenado a modo de obra ou artefato. Mas a distinção não se faz fácil de estabelecer, porque ambas as coisas se dão no intelecto. Se fará necessário, então, investigá-lo com mais determinação. Mais detidamente. Vou acabar o ar aqui, então. A lógica é uma arte e uma ciência. Santo Tomás define a arte no sentido estrito como recta ratio factibilium. A reta razão factível, mas no sentido mais amplo diz que é uma ordenação certa da razão pela qual os atos humanos alcançam por meios determinados o fim devido. Então isso aqui é interessante, uma ordenação da razão pela qual os atos humanos alcançam por meios determinados um fim devido. Definição de arte, assim, isso aqui é interessante, vou até grifar aqui. Portanto, se entendermos artes no sentido estrito, vale somente para os atos humanos, externos, e pelos que se faz uma coisa ou se usa um instrumento. Mas podemos entender arte no sentido amplo, referindo-nos às três ordens dos atos humanos, externos, apetitivos e intelectivos. Desta maneira, a prudência seria uma arte e também a lógica. E assim a chama São Tomás, ainda que a vez se diz ciência, Esta arte é a lógica, ou seja, a ciência racional, que é racional não só porque é segundo a razão, mas o que é comum a todas as artes, mas também porque trata do mesmo ato da razão como de sua matéria própria. A lógica parece assim como a arte das artes, porque nos dirige na atividade da razão, de onde procede todas as outras artes. A diferença essencial entre as ciências e as artes, no sentido amplo, é que as ciências consideram a ordem que as coisas têm por natureza, enquanto que as artes imprimem a ordem em certas coisas que por natureza estão abertas a serem ordenadas. Assim entendidas, as ciências propriamente ditas são aquelas puramente especulativas, que simplesmente consideram a ordem das coisas e não pretendem ordenar nada. Há uma certa ordem que a razão não faz, mas somente considera, como é a ordem das coisas da natureza. A lógica
pelo contrário, pretende ordenar as operações intelectuais. Outra é a ordem que a razão, considerando, faz em seu próprio... Outra é a ordem que a razão, considerando, faz em seu próprio ato. Por exemplo, quando ordena seus conceitos entre si e os sinais dos conceitos que são as palavras. Portanto, não seria ciência no sentido estrito, mas quando uma disciplina dirigida ultimamente a ordenar considera seus assuntos somente no geral, todavia não pode dizer-se que seja uma arte, pois a ordem somente pode aplicar-se na matéria determinada no particular. Daqui que estas disciplinas se digam mais bem ciências no sentido mais amplo. Assim ocorre com a ética ou moral, que, como considera o ordenamento dos atos humanos no universal, se diz ciência e não arte. A prudência, pelo contrário, a considera em particular e não pode dizer-se ciência, mas no sentido muito impróprio. A lógica, como pronto comprovaremos, considera a ordem das operações do intelecto em universal, ao modo da ética, e por isso pode dizer-se também que é uma ciência ou filosofia racional. Como a consideração da razão é perfeccionada pelos hábitos, de acordo com as diversas ordens que propriamente a razão considera, se tem as diversas ciências. Em efeito, a filosofia natural pertence tratar da ordem das coisas que a razão humana considera, mas não faz. De modo que debaixo dela incluímos também a metafísica. Mas a ordem da razão, considerando, faz em seu próprio ato, mas a ordem que a razão, considerando, faz em seu próprio ato, pertence à filosofia racional. Aqui corresponde considerar no discurso a ordem das partes entre si e a ordem dos princípios entre si e com respeito às conclusões. Ainda que agora parece que a lógica deveria dizer-se somente ciência, porque se a ética se diz ciência e não arte, porque é universal, e a prudência se diz arte e não ciência, porque é particular, por que a lógica se diz também arte e não somente ciência, se é universal? Mas podemos responder rapidamente. A matéria da ética e da prudência, que são os atos morais em particular, e só a prudência pode ordená-las imediatamente, enquanto que a matéria da lógica, que são os atos intelectuais, é universal, abstrata, e a lógica pode ordená-la imediatamente com regras universais. Conclusão. A lógica, então, é ciência e é arte, mas ambos em sentido amplo. Fica por discutir a qual dos gêneros pertence mais propriamente, mas o faremos ao tratar de suas propriedades, depois de haver entendido melhor o que ela é. Por ora, sabemos que é uma disciplina diretiva, que supõe uma matéria conformável a que a lógica deve dar-lhe uma forma racional em ordem à aquisição da ciência.